lá, Pirula. Mas tudo bem. Ô, Pirula. Vai explicar a Eva mitocondrial? Eva mitocondrial. Tudo errado, né, Pirula? Tá tudo errado, A pô. pergunta foi pra mim, né, Não, Toninho? justo, Não justo. foi Vai, pro Pirula, né? termina, Ainda bem, Pirula. Terminou? Não vamos deixar ele responder, não, né? Não, eu quero saber da Eva mitocondrial. Vamos falar Que sobre isso? ela, Bom, isso. o que é uma mitocôndria? A mitocôndria é uma organela presente dentro da célula dos organismos eucariotos, né? A saber, animais, fungos, plantas e uma gama de seres unicelulares, que a gente chama genericamente de protozoários. E essas organelas, elas produzem energia, digamos assim. Elas são as responsáveis pela respiração celular, digamos assim, que é o que vai produzir o ATP, né? Enfim, a molécula que vai gerar energia para que a célula consiga executar suas funções. Então, para que ela consiga ficar viva, né? Então, a mitocôndria, ela é uma organela fundamental para isso, né? As bactérias não têm mitocôndrias, elas conseguem viver muito bem, só que elas têm um sistema de funcionamento um pouco diferente, né? E o que acontece? E a mitocôndria, na verdade, é um tipo de bactéria, mas ok, depois isso aí já é outra questão. Uma engoliu a outra, né? Uma engoliu a outra. O que acontece? Sobreviveu, é pior, O que né? acontece? Ainda se encaixaram uma com a outra. a simbiose. Essas coisas são possíveis, né? Por quê? No mundo da evolução, né, Pirula? Mas a mitocôndria tem um DNA dentro dela. Um DNA que ele é independente do DNA do núcleo da célula onde ela se encontra. E é bem menor. Então, e é bem menor. A mitocôndria, na verdade, a ideia da teoria do simbionte veio por quê? Porque a mitocôndria, ela não só tem o tamanho equivalente ao de uma bactéria e uma estrutura equivalente à de uma bactéria, como o DNA da mitocôndria, das mitocôndrias em geral, quando você vai fazer um sequenciamento de grandes amostras de muitas espécies, você consegue perceber que há grupos de bactérias que têm uma semelhança muito grande com o DNA da mitocôndria. Então a gente tem até uma postulação de quais foram os grupos de bactérias que eventualmente entraram dentro das células para que parece bactéria, possível. Então né? Não é que parece bactéria, meu Deus. Você tem todas as estruturas ali que possam indicar. Só que é realmente muito modificado. Agora, o que acontece? E o cloroplasto também. Elas só não fazem a mesma função, né? Mas porque ela vive endosimbionte, ela vive dentro de um outro organismo. Pois é, tem então, alguma bactéria que produz essa ATP e tal? Então ela não é tão parecida assim. Né? É óbvio que houve mudanças, meu Deus do céu. E isso é uma coisa que a gente também, sabe, como é que se fala? Então a mudança aconteceu depois que ela foi englobada pela célula? A gente não sabe. Pera. Vamos falar fugir do do DNA negócio. mitocondrial. Não vamos fugir disso daí. Já definiu a mitocôndria. Vamos o que acontece O que acontece? A mitocôndria, então, qual que é a grande sacada da mitocôndria? Como ela tem um DNA próprio, ela é independente do resto do DNA do núcleo, ela reproduz por bipartição, né? Ela se divide, se multiplica, e ela não é, aí no caso, falar de mamífero, né? Ela não é transferida nos espermatozoides. É só pelo óvulo da mãe. Por quê? Porque os espermatozoides precisam de motilidade, para a velocidade não ser atrapalhada, vai a mitocôndria. A mitocôndria fica para trás. Tá. O espermatozoide ele tem uma vida muito curta, especialmente porque a capacidade de armazenamento de energia dele é limitada. Existem exemplos de espermatozoides com mitocôndrias. Foram vistos exemplos, é raro, não é comum, mas tem estudos sobre isso, de espermatozoides com mitocôndrias. Mas quando ele entra no óvulo da mãe, a mitocôndria fica do lado de fora, ele não leva a mitocôndria junto, não. Entra, nesses casos entrou. Acharam mitocôndria herdada por lado paterno. Não lembro em qual espécie, mas acharam. Então o estudo da Eva mitocondrial tá errado. Não é que tá errado, mas assim, tem que levar em conta possibilidades. Há essa possibilidade, mas a princípio é raro. Então, a gente não leva em conta para fazer grandes coisas. Só tem que saber que existe. Mas o que acontece? Mitocôndria, então, é herdada só pela mãe, no caso de mamíferos. Tá? É herdado só pela mãe. E aí, o pessoal faz estudos com relação à mitocôndria, porque como a mitocôndria está dentro de uma célula e ela só... a função dela é produzir energia, ela não está... sobre as mesmas pressões de sobrevivência do organismo como um todo.
Tipo, o organismo precisa estar vivo para comer ou não, mas isso não, assim, não vai selecionar a mitocôndria mais forte, mais fraca, mais coisa. Não, a mitocôndria é a mesma. Ela vai produzir energia se a comida chegar na célula. Se não chegar, ela morre. Então, tipo, a mitocôndria ela não está sujeita à pressão da seleção natural. Ela não sofre pressão da seleção natural, como acontece com os genes nucleares, né? Que aí são os genes que formam o indivíduo que possui as células eucarióticas. E também, como elas não sofrem hibridização, né? Elas não sofrem o crossing over, né? Que é aquela mescla de DNA que você tem, por exemplo, do macho e da fêmea, né? Então, o que acontece? Para formar o gameta, para formar o espermatozoide, formar o óvulo, você tem uma mistura das cromátides de cada um dos pais, né? Para justamente... Segundo a lei de Mendel. Para justamente você não ter uma geração de clones, né, para evitar essa clonagem, né? A mitocôndria não, a mitocôndria ela tem que se clonar porque ela não tem alternativa. Então a mitocôndria são todas clones. Porém, como você tem mutações acontecendo o tempo todo, essas mutações, no caso das mitocôndrias, são completamente aleatórias e não selecionadas, porque não faz diferença nenhuma para a vida do indivíduo se a mitocôndria tem uma sequência ou outra, a não ser que ela pare de funcionar. Mas, então, você tem um acúmulo de mutações nas mitocôndrias ao longo de, sei lá, de todas as gerações. Você vai vendo ali que as mitocôndrias vão mudando. E como são alterações não selecionadas, ou dificilmente selecionadas, porque não vai fazer diferença para a sobrevivência do indivíduo, a gente parte do pressuposto que são alterações cuja probabilidade de terem acontecido iguaizinhas mais de uma vez é muito pequena. Então ela seria um ótimo traço de ancestralidade. Então quando você vai no laboratório hoje e pede para fazer um exame de ancestralidade, você usa o DNA mitocondrial, assim, você tem hoje, na verdade, um mapa mitocondrial do mundo, né, humano, né, no caso, falando da espécie humana. Você tem um mapa mitocondrial ao redor do mundo, das populações que migraram, né, ao longo do tempo. E nesse mapa, né, você consegue ver quais foram as alterações. Aí você tem os grupos, né? Tem o grupo, grupo M, grupo N. Acho que a palavra certa é essa, alteração, não mutação. Você vê as alterações. Não, mas são mutações, porque não altera em nada na mitocôndria. É só um traço genético. É um marcador. Chama de marcador. Pode ser um marcador, mas é uma mutação. Aquilo lá alterou, né? Alterou e, tipo... E como não fez diferença para a sobrevivência? O que eu me lembro que eu li não é mutações. O que eu me lembro que eu li não é mutações. São marcadores de gerações. É como que aquela geração aí ganha uma espécie de um marcador a mais por geração. Mas e esse marcador, ele é o quê? Ele é uma mudança de par de base. Ele é uma mudança de par de base. É um que eles chamam de SNP. Putz, aí eu não vou falar inglês para não perder isso aqui. Mas é tipo, é uma alteração única, de uma par de bases ali. Que acontece sempre da mesma forma. Como assim da mesma forma? Porque a partir dessas daí, ela foi identificando e foi regredindo, não é isso? Ela sabe qual é aquela alteração. Não, calma. O negócio foi o seguinte. O que eu tô falando é, como a mitocôndria ela não é selecionada e não faz diferença nenhuma para a pessoa se um determinado pedaço da mitocôndria mudou de C para G, de A para T ou para qualquer outra coisa assim, não faz a menor diferença. Desde que a mitocôndria não pare de funcionar, e se a sua mitocôndria parar de funcionar, você está ferrado, né? Desde que isso não aconteça, as alterações que vão acontecendo nas mitocôndrias, que são mutações, alterações genéticas, né? Muda um par de bases ali. Mutações é aleatória. Mas é aleatório. Isso não é aleatório, isso é por geração. Muda um par de bases, meu Deus, mas não é previsível isso daí. Isso daí é óbvio. Eu não tô entendendo porque você está falando que não é. Porque se fossem mutações, seria aleatório. Aí ela não conseguiria fazer essa regressão genética do jeito que ela conseguiu. Não, mas é por probabilidade isso daí. Quando você pega uma alteração individual... O dela foi por probabilidade? Que dela? Ou da pessoa que fez o estudo da erva mitocondrial? O estudo especificamente da erva mitocondrial? Não, o que... Calma, eu estou te contando tudo que o estado da arte. Estou te contando o que eu sei. As alterações nas mitocôndrias, né, como as mitocôndrias não se transmitem sexualmente, né, por reprodução sexuada, elas se transmitem de maneira assexuada, entendeu? Essas alterações, elas acontecem de maneira aleatória, mas elas são passadas para a geração seguinte, quase que, como se fala, imutável.
Né? As minhas mitocôndrias são as mitocôndrias da minha mãe. São literalmente as mesmas, porque elas estavam no óvulo quando foi fecundado, no ovócito. Né? Então, quer dizer, as minhas mitocôndrias são as mitocôndrias da minha mãe. As mitocôndrias do meu pai eu não herdei, a princípio. Não, mas eu já fiz o teste genético, eu não estou na exceção ali. Tá, então a princípio não. Mas o que acontece? Essas mitocôndrias, por que quando o pessoal começou a fazer um estudo mitocondrial no mundo todo, em várias populações humanas... Rebecca Ken. Foi descoberto... Rebecca Ken, esse nome eu lembro. Foi descoberto que você consegue... Que, na verdade, era uma coisa que a gente já sabia com outras espécies, né? Imagina, eu sei lá, quando eu comecei a saber sobre o estudo do DNA mitocondrial, era o pessoal lá do Butantan que fazia isso com serpentes e um monte de outros bichos. Mas o que acontece? Você observa que essas alterações das mitocôndrias, como elas não selecionam nada e não fazem diferença na vida do indivíduo, o mais provável é que elas tenham acontecido uma vez só. O mais provável. Por quê? Porque são alterações pontuais ali. É levado em conta a possibilidade dessas alterações serem recorrentes, mas aí você tem que fazer uma comparação de dados para ter certeza que você está falando a mesma coisa. Mas a princípio... Quando tem a alteração, a mutação ali da mitocôndria, a partir daquele ponto, como não faz diferença nenhuma para quem vem depois, passa através das gerações, né? Então, tipo, sei lá, alguém sofreu uma mutação de mitocôndria, sei lá, em 1400, e aí essa alteração, só aquele indivíduo sofreu, passa para o filho, passa para o neto, no caso, tem que ser uma mulher, né? Então passa para a filha, passa para a neta, passa para não sei o que, vai numa linhagem só feminina, você acaba chegando ali numa alteração hoje que não significa nada. Mas ela serve como para rastrear da onde veio aquela pessoa, entendeu? Ok, chega nos finalmente aí. Então o que acontece? Quando você observa esse tipo de alteração e coloca como sendo ela individual, como tendo surgido de maneira individual, ao mapear as mitocôndrias do mundo todo, você conseguiu, né, do mundo todo humano, né? Você conseguiu identificar essas alterações individuais e ir rastreando por ancestralidade. Regressão genética. Então, o que acontece? Você chega e fala assim, olha, essa alteração aqui, muito específica, que aconteceu, que não faz diferença nenhuma para a sobrevivência do negócio, mas ela aconteceu ali, uma mutação ali, que trocou, que a gente não... Uma coisa. Essa alteração, ela está presente, sei lá, nas populações do leste asiático, da Polinésia e os nativos americanos. Então, você tem essa população com essa alteração. Então, você chega e vai para trás e fala assim, ó, então quer dizer... que os nativos americanos, os polinésios e o leste asiático possuem um ancestral comum mais recente, porque todos eles possuem só eles possuem essa alteração da mitocôndria. E aí, óbvio, isso daí você só consegue fazer comparando com muitas coisas, né, para você ver bom, isso daí é feito com cálculo estatístico e tal, não sei o quê. Quais são as maiores probabilidades de relações de parentesco que tem ali. É a mesma coisa que a gente faz com todas as espécies. A gente vai fazer isso, árvores evolutivas, filogenética, tal, não sei o quê. Vai fazer filogenia molecular, é exatamente a mesma coisa. Você vai pegar toda aquela marcação que existe, vai fazer um comparativo, vai fazer um paralelo e vai indo cada vez mais para trás para ver quais são mais parecidos. O que acontece? A gente tinha um postulado, que era que a humanidade tinha surgido ali na região onde hoje é o Quênia / Etiópia, né? E o que acontece? Quando foram fazer os estudos de todas as mitocôndrias que a gente teve acesso na época, depois aquilo foi incrementado, o pessoal foi indo para trás e foi descobrindo que com essas alterações, pequenas alterações, vai fazendo uma análise de parentesco, afunilando, que o ancestral comum da Eva mitocondriana, né, o ancestral comum feminino de todos os humanos vivos hoje, estava na África. Ah, Lúcio Jafar, né? Que aí era... Não, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver. Mas tava na África, entendeu? Que a Eva mitocondriana, então... Por que foi chamada de Eva mitocondriana? Mitocondrial. Porque é a... mitocondrial. Porque é o ancestral comum mais recente feminino de todos os humanos vivos hoje. Caramba. Nem todos os humanos que já existiram são descendentes desta Eva. Isso é a hipótese. Por quê? Porque nem todas porque tem muitos humanos que não estão vivos, entendeu? Então, dos que estão vivos, essa é a ancestral comum mais recente. Entendi. Entendeu? E ela nem precisaria ser especificamente da espécie humana, mas o mais provável é que fosse. Já, entendeu? Da espécie humana. Oi, tudo bom? Olha só, tô gravando esse vídeo, vai ser um vídeo rápido, para deixar
claro, tomara que você acredite em mim, né? Eu ficaria feliz se você acreditasse. É um vídeo que eu não gosto de gravar. Porém, chegar num nível, uma fase assim do nosso trabalho, principalmente do meu trabalho, que eu sou obrigado a provar algumas coisas para certas pessoas, porque eu faço um trabalho que eu ajudo muita gente. Eu ajudo muita gente na questão financeira. E por eu ajudar na questão financeira, eu acabo, e isso é muito legal, sabe, no meu trabalho todo eu consigo fazer isso, que é transformar a vida de muita gente, de muitas famílias, salvar muitas famílias, pela minha ajuda na parte financeira aí das pessoas, fazer as pessoas ganharem mais dinheiro. Isso é muito legal, isso é muito bom, e é isso que me motiva a gravar isso que eu vou gravar agora. Porém, justamente por falar em dinheiro, por falar nesse assunto, as pessoas sempre duvidam, sempre acham que é mentira, sempre acham que é enganação, qualquer coisa assim. Então assim, aqui embaixo desse vídeo tem várias pessoas aí, eu não coloquei todas, nem 1% na verdade, porque é muita gente, né? Tem hoje mais de 100 mil alunos. Então, mas aqui embaixo tem alguns vídeos, alguns prints, algumas falas, algumas imagens que eu recebi de alunos. Então rola bem essa página para baixo aqui, dá uma olhada. Você vai ver os alunos que eu ajudei. Como eu disse, não é nem 1% das pessoas que eu ajudei. Tem mais de 100 mil alunos, não teria como colocar todos aqui, logicamente. Mas esse primeiro vídeo aqui que você está vendo, eu vou mostrar algumas das minhas contas. Para eu começar te mostrando, olha, se você não está acreditando, sabe, tá aqui, ó, tá aqui a prova. É justamente por isso que eu vou mostrar, tá? Então assim, eu tô aqui na conta de uma das plataformas que gerencia os meus recebimentos online. Isso aqui é a Hotmart, é uma conta que eu tenho aqui, tá? A gente tem ainda mais algumas contas aqui na Hotmart. Eu vou te mostrar essa e vou te mostrar mais uma ainda, para te provar aí que... né, vou te mostrar essa e vou te mostrar mais duas, tá? Nós temos algumas contas aí na plataforma, porque nós trabalhamos com produtos diferentes, a gente às vezes separa e tudo mais, né? Bom, vamos lá, eu vou entrar nessa daqui, que é uma das nossas contas principais, tá? Essa primeira aqui. Ó, abriu aqui, deixei 2 semanas mostrando aqui pra você. Eu quero te mostrar, olha só isso aqui. Isso aqui é a prova, isso aqui é minha plataforma de pagamento, tá? É uma das minhas principais. 28 mil, isso aqui é por dia, tá, gente? Isso aqui são os dias ali, é cada dia o faturamento do dia, tá? 28, 34, 28, 43 mil, 27 mil, 31 mil, gente, isso aqui é por dia. Podem pesquisar isso se vocês quiserem, tá? Isso aqui é por dia. A gente fez uma ação aqui legal nesses 4 dias aqui. Ó, o primeiro dia da ação que a gente fez foi 49 mil, segundo dia 78, depois 76, depois 35 e assim vai. Esse aqui é a nossa média de faturamento todo aí dessa conta que eu tô te mostrando aqui. Isso aqui é uma das nossas contas. E lembrando, de novo, eu vou falar, isso aqui é por dia. Pode olhar ali em cima escrito, é por dia, tá ok? Então isso aqui a gente fatura aí tranquilamente, isso aqui um valor aí bem maior que 7 dígitos por mês, tá? Vamos lá, vamos partir para outra conta agora. Vou vir aqui, vou clicar em sair para você ver que isso aqui é real, tá? Não é nenhuma montagem. Pronto. Eu vou acessar uma outra conta agora, que é uma conta, assim, ó, eu vou acessando aqui enquanto eu vou falando, que é uma conta que a gente usa para fazer aulas aqui, que é uma conta assim meio que basicona, assim, eu uso para dar umas aulas, para testar alguma coisa, para fazer uma outra estratégia, provar para alguém que funciona mesmo. Então essa é uma conta, uma das nossas contas secundárias. Aí você vai ver e eu vou te mostrar ela, vou te mostrar por que eu vou te mostrar ela, já vou te explicar. Pronto, abri aqui. Então, ó, essa conta aqui é uma conta, como eu te disse, uma conta secundária, tá? E olha só, a gente usa aqui 2 estratégias nessa conta. Dentro do meu treinamento do Fórmula Negócio Online, eu ensino mais de 100 estratégias. A gente já fez lá, eu contei todas as estratégias, tem mais de 100. Eu uso aqui nessa conta 2 estratégias, tá legal? Aqui nessa conta tem 2 estratégias rodando. E olha aqui, ó, a média dos dias, tá? Esse aqui deu quase R$1.000. Esse aqui 1.500, esse aqui deu R$500, esse aqui é um pouco mais de 1.000, esse aqui deu R$1.600. De novo, isso aqui é por dia, tá? Isso aqui é por dia, ok? Então para você ver, essa é uma conta secundária aí que a gente usa para dar alguma aula e tudo mais, nem de longe a nossa conta principal. Vou te mostrar aqui agora uma outra conta. Vou te fazer o seguinte, eu vou te mostrar agora numa outra plataforma, tá? Para você ver que não é só aqui. Vamos entrar agora na Monetize, então. Vamos lá, Monetize. Acessar aqui, só vou fazer meu login rapidinho. Pronto, cheguei aqui. E aqui você pode ver, ó, aqui em cima você consegue ver o número de transações que a gente já fez nessa conta. Pode ver que é um número bem alto. E aqui você pode ver os valores que estão aqui nessa conta. Isso aqui também é a nossa conta aqui da Monetize. Não é a conta que a gente usa principalmente aí, mas, né, tem uma boa grana aqui. Pode ver que tem saldo total, saldo liberado. Então tem um dinheiro bem legal aqui. Eu acho que também é um valor legal que qualquer pessoa aí gostaria de receber. Bom, te mostrei 3 contas aí que eu utilizo hoje. A gente usa mais algumas, mas aqui são as principais. Não diria as principais, mas já deu para entender. E assim, é aquilo que eu falei no começo do vídeo, sabe? Eu realmente não gosto de ficar mostrando isso
E você pode achar, tá falando isso só pra não sei o quê. Mas é verdade, gente, eu não gosto mesmo. E não sei se você me acompanha em outras redes sociais, mas, por exemplo, Instagram, que eu participo bastante lá. No YouTube, sei lá, tem bem mais de 500 vídeos lá. No meu canal no YouTube, eu nunca mostrei uma conta minha. Na verdade, eu mostrei uma outra conta menor, né? Que nem foi essa que eu te mostrei, menorzinha. Porque eu tava mostrando lá uma estratégia e a conta apareceu lá na hora que eu tava mostrando a estratégia. Uma conta pequena, nem é a conta principal que eu mostrei ali. Tem mais de 500 vídeos lá e eu nunca mostrei isso no canal. Então, assim, não é uma coisa que eu faço o tempo todo. Tô fazendo agora porque eu sei que eu preciso provar para as pessoas que isso realmente é verdade. E se eu faço isso, eu consigo te convencer a entrar no meu treinamento. Ah, você vai pagar e eu vou ganhar um dinheiro com isso? Sim, isso vai acontecer, isso não é mentira pra ninguém aqui, eu não escondo isso nunca. Nosso negócio aqui é verdadeiro, é o que é e pronto. Você vai entrar, você vai pagar pra entrar, legal. Só que veja, eu forço aqui, eu provo que é verdade, eu te mostro que dá, eu faço esse esforço todo, porque eu sei que quando você entrar, e se você aplicar o que eu vou te mostrar ali, a vida financeira vai se transformar. O potencial disso que eu ensino aqui nos meus treinamentos é enorme, sabe? Você vê aquela conta que eu te mostrei antes ali. Pô, a gente aplica 2 estratégias. No meu treinamento eu ensino mais de 100 estratégias. Lá tem 2. Olha o que já tinha ali, em média uns 10 mil reais por semana de faturamento. Se você entrar ali e você olhar o que eu tô te ensinando e você aplicar e você fazer, você vai ver a coisa acontecer. Você vai ter o meu apoio, vai ter o apoio da equipe, vai ter o apoio de todo mundo. Tomara que você tenha acreditado nisso aqui, porque isso pode mudar a sua vida. Olha aqui embaixo os outros vídeos aí do pessoal. Tira suas dúvidas, pode falar comigo no chat aqui, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no e-mail, onde você quiser. Se eu tento responder o mais rápido possível que eu consigo, porque é muita gente, né? Então assim, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.